Salve, galera! Olá pra vocês, eu sou o Vitor. Eu sou o Jerome. E a gente tá aqui hoje para gravar o piloto do Café Colapso, podcast da ONG Rizomar. Eu vou começar me apresentando bem rapidamente. Eu sou o Vitor, eu tenho formação em cinema, sempre tive muita curiosidade assim com relação a iniciativas de transição. Viajei pelo Brasil fazendo mapeamento de iniciativas durante alguns anos, foi aí que eu conheci o Jerome. O Jerome que me introduziu à colapsologia. Desde então a gente fundou a ONG, que a gente pode falar um pouquinho mais depois. E a gente está nessa caminhada aí desde 2019. E a gente vai falar um pouquinho para vocês de por que a gente decidiu gravar esse podcast e quais as temáticas que a gente vai abordar. Então, gente, meu nome é Jerome, eu sou francês, eu moro no Brasil há um pouco mais de 6 anos agora. Eu me mudei no Brasil, para o Brasil em 2016, e eu sou geógrafo e urbanista de formação. E assim, é um tema que eu venho estudando, pesquisando há bastante tempo, pelo menos uns 5 anos eu venho estudando esse tema complexo, do colapso e o que tudo isso significa. A gente pode entender primeiro por que café, né? Por que café, né, Jerome? Eu acho que Café Colapso é uma tentativa nossa de tentar trazer uma conversa descontraída sobre um tema tão complexo, como o Jerome falou, um tema que gera muito tabu. Quando a gente começou a falar sobre isso, e dar oficinas e fazer palestras sobre a temática, né, do colapso da nossa sociedade industrial e essa extinção em massa, o pico do petróleo e toda essa conjuntura de crises e tragédias que estão acontecendo, as pessoas elas falavam pra gente que nós éramos pessimistas. Mas eu enxergo que, de um tempo muito curto pra cá, cada vez mais pessoas têm nos chamado de realista. Mas ainda assim é uma temática que ela é muito holística, ela é muito transversal e a gente sente muita falta de conteúdo produzido na língua portuguesa em cima desse tema. E aí eu acho que isso que mais nos motivou para começar a gravar essas conversas. Também que em outras línguas, pelo menos em inglês, em espanhol, em francês, já está tendo muita produção de conteúdo falando abertamente de colapso, E é uma coisa que a gente vê que é uma onda, que tá crescendo, e a gente está sentindo que é o momento agora de começar a falar disso, E acho que há alguns anos para cá era mais visto como louco, de falar de colapso, como pessimista. Agora acho que a maioria das pessoas estão enxergando que é um cenário que está acontecendo já, Então a gente tem também todo um imaginário, construído pelos filmes hollywoodianos, norte-americanos, de apocalipse zumbi, de pessoas se matando, de escassez de tudo, de como se fosse um colapso, alguma coisa rápido, que acontece do dia para o outro. Que a gente enxerga muito esse fenômeno de colapso como um processo que, na verdade, já começou. Já começou e pode se esticar no tempo, pode durar décadas. E é um processo complexo que, geograficamente, acontece de maneira muito diversa, diferente. Colapso no Bangladesh não vai ser a mesma coisa que um colapso na Noruega. Alguns países já estão colapsando, Se a gente for olhar a região do Sahel, na África, o Líbano, vários países do Oriente Médio, o Afeganistão, vários países assim da Ásia e da África estão numa situação de colapso já. E tem uma certa contaminação desse fenômeno de colapso. A gente olhar agora até nas bordas da Europa, com a Ucrânia, agora em 2022, tem uma bola de neve, que está acontecendo. E então é bom de a gente também usar essa palavra e desmistificar um pouco, porque o colapso não é um processo rápido, um evento brutal. É um processo, mas é um processo que não é tão lento assim, porque ele cria ponto de ruptura. É por isso que ainda a gente está falando de colapso. E é uma coisa que a gente vai querer abordar nesse podcast e do caráter irreversível desse processo de colapso. Porque a gente enxerga ele como alguma coisa que não tem como evitar. Já era, Como já começou, são dinâmicas muito complexas, com vários efeitos de retroalimentação, não tem como evitar o colapso. É uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar, e o primeiro passo é tentar mergulhar e entender o que isso significa, e o que isso vai mudar dentro das nossas perspectivas individuais, de carreira profissional, de lugar de vida,
de modo de vida cotidiana, de tipo de ocupações, ativismo, capacitações. O que a gente precisaria começar a pensar quando a gente consegue entender a complexidade, tudo que esse processo de colapso envolve, né? Com certeza, Jerome, porque é exatamente isso que você falou, né? O colapso ele não acontece que nem um Mad Max, ou o Dia Depois de Amanhã, ou qualquer outro blockbuster de Hollywood apresenta, que você acorda e o mundo acabou, assim, né? Como ele é um processo lento, pelo menos ele é muito acelerado na hora que a gente compara ele com o tempo de evolução da vida ou na Terra. Em termos geológicos, ele é extremamente rápido. Mas o nosso tempo é diferente do tempo geológico. A gente vive 80 anos. Então, no tempo de uma geração, não estava acontecendo muita coisa, né? Desde a época dos nossos avós, que a gente conseguiu acelerar muito esse processo por conta de uma disponibilidade de energia barata, né? De petróleo, de gás, de carvão e etc. A gente não enxergou, no decorrer de uma vida, não se enxergou o efeito das causas desse colapso. E agora a nossa geração está começando a sentir os efeitos brutais desse processo, que é um processo que já vem acontecendo há centenas de anos, alguns falam de milhares de anos, e que esse processo ele está chegando nesses pontos de ruptura, que um ponto de ruptura nada mais é do que quando você compromete, né, partes essenciais, engrenagens essenciais de um sistema, ao ponto dele começar a colapsar, dele começar a parar de funcionar do jeito que ele estava funcionando antes. Aí você falou, né, de milhares de anos, de centenas de anos, na verdade é que, assim, a partir do momento que a gente começou a ter sistemas econômicos, né, como o capitalismo, a dominar tecnologias e captar algumas fontes de energia, a humanidade começou a, na verdade, prosperar. Aí tem várias desigualdades em relação com isso, mas começou a ter um crescimento muito acelerado da população, da produção, do conforto, da abundância material. Mas se a gente for olhar de um ponto de vista das sociedades indígenas, por exemplo, dos ecossistemas naturais, é um colapso que já começou há muito tempo, né? Se a gente for olhar desse lado, né? O colapso dos ecossistemas naturais ele já está acontecendo. O colapso, né, da biodiversidade, o colapso de civilizações, como por exemplo civilizações indígenas brasileiras, elas colapsaram, né, de forma extremamente violenta, né, nos últimos séculos, né? Então, hoje a gente está falando de um colapso global. É isso a diferença. A gente está falando de um colapso global, sistêmico e que toca a civilização industrial. Porque até agora o colapso é para a natureza, né? Mas como é tudo interconectado, não tem como a natureza colapsar sem ela fazer colapsar a longo prazo o nosso sistema técnico-industrial, globalizado e tudo mais, econômico, né? Então, e disso que a gente precisa começar a falar, é um assunto muito complexo, né, que nunca vai acabar, mas a gente precisa realmente fazer esse esforço de deconstruir um pouco o nosso imaginário muito intoxicado, né, pelos filmes norte-americanos, né, de apocalipse, e tentar entender a realidade desse processo e a complexidade dele. É isso, né? Às vezes é difícil de digerir tudo isso, porque muita gente vira e fala assim, não, mas eu já meio que sabia disso, eu já tinha ouvido falar disso, ou, né, isso aparece toda hora, mas aí a gente acaba, até por uma questão de saúde mental, a gente acaba comprando discursos e ideias que são vendidas pra gente pra fingir que tá tudo bem. E eu acho que um dos objetivos das nossas conversas também é esse, assim, né? Da gente parar de acreditar em conto de fadas ou de coisas muito simplistas ou técnicas que falam, ah não, isso a gente resolve desse jeito, ah não, isso a gente resolve desse jeito. Porque como é um problema sistêmico e tá tudo interconectado, não adianta você falar que você vai produzir energia eólica e solar ou fazer carro elétrico, ou fazer mais ciclovia, ou fazer uma smart city. Isso, fazer uma smart city, fazer mais praças, ou plantar mais árvores, que o problema vai desaparecer. E muitas vezes isso é vendido para nós como uma solução. Compra uma escova de dente de bambu que os seus problemas estão resolvidos. A nossa intenção nessas conversas é trazer essa visão mais transversal e desconstruir muitas das coisas que são vendidas para nós como soluções. A gente vai tentar destrinchar aqui para tentar analisar se isso realmente é uma solução ou só estão sendo vendido como uma solução para a gente se sentir menos pior em estar destruindo o planeta. Que realmente tem todo um trabalho, né, a fazer de desconstruir um pouco, né, a nossa maneira ocidental, tecnicista, de pensar, que a gente pode chamar de solucionistas, né, do
do engenheiro, né? Cada problema tem uma solução que vai poder resolver. E, na verdade, quando a gente está falando de um processo tão sistêmico, tão complexo, com uma inércia, né? Uma coisa que demora décadas para acontecer, são vários efeitos de retroalimentação, né? A questão climática, a questão, né, da biodiversidade, tem umas questões também ligadas à perda de produtividade, por exemplo, agrícola, ligada a uma degradação dos solos, da biodiversidade dos solos, tem uns aspectos ligados à descida energética, enfim. Você vê que não consegue, se você resolve uma questão da energia, você não resolve a questão climática e a questão da biodiversidade. Se você resolve a questão climática, você não resolve a questão da energia. Enfim, são várias coisas para ser resolvidas ao mesmo tempo, e a gente entende que, na verdade, não tem solução. Isso não significa que a gente está numa situação muito pessimista, assim, né? Porque, na verdade, há estratégia de mitigação, né, dos danos, digamos assim, né? A gente acredita que não é porque não tem solução que o mundo acabou, que vai ser o fim do mundo. Exatamente, é o fim de um mundo, né? E eu acho que é muito interessante quando isso que você fala, Jerome, de que não somos cavaleiros do apocalipse. A gente vai chegar e falar, nós estamos anunciando o fim do mundo. É basicamente a gente colocar o pé no chão e tentar entender o que está acontecendo hoje, no contexto que a gente está vivendo, né, nos nossos territórios, nas nossas vidas, no nosso contexto geográfico, no mundo, e tentar propor, né, estratégias, né, visões de mundo que são compatíveis, ou, né, visões de mundo que se encaixam com o futuro que a gente provavelmente vai ter dentro das próximas décadas, dentro dos próximos anos. É ser um pouco mais lúcido, de parar de viajar na maionese e achar que a gente vai ter a mesma vida que os nossos pais tiveram, ou que os nossos avós tiveram, ou que o Elon Musk vende, e começar a entender que, de repente, o futuro que nos espera não é exatamente isso, e que isso pode ser muito bom. Isso pode ser uma coisa muito legal. E acho que isso é uma coisa também a ser desconstruída, além do solucionismo, né? Que é uma coisa muito tóxica, porque acaba nunca resolvendo os problemas. Acaba, nunca tocando a situação de maneira sistêmica. É sempre problemas pegos de maneira muito isolada. Tem uma outra coisa, um outro conceito que a gente precisa desconstruir e ter um olhar muito mais crítico, é o conceito de desenvolvimento sustentável. Primeiro, a gente está querendo sustentar o quê? Qual tipo de desenvolvimento a gente quer manter e sustentar? Se for esse desenvolvimento atual, né, produtivista, extrativista, excludente que aconteceu nas últimas décadas, é uma catástrofe, né? Não tem o que querer sustentar esse sistema. E não tem como, sustentar. A gente parte em cima de leis termodinâmicas, em cima de efeitos climáticos, né, de bola de neve de crises climáticas e ambientais, que não tem como manter um tipo de desenvolvimento sustentável nesse contexto todo. Então, é realmente bom de fazer esse trabalho de deconstruir esses conceitos que a gente consegue ouvir, né, diariamente, mas sem se perguntar muito o que eles representam e porque a gente tem que trabalhar um outro vocabulário, com outras estratégias para sair um pouco nesse looping, né, de a gente não consegue enxergar uma outra maneira, né, de pensar, fazer sociedade. Né? Principalmente porque acho que a gente tem uma dificuldade tanto de falar sobre esses temas e até de conseguir tornar eles reais, porque todos esses problemas macro, né, a extinção em massa, a sexta extinção em massa, a tragédia climática, todos esses efeitos de retroalimentação, essa bola de neve de coisas que vão acontecendo, elas só tornam perceptíveis dentro dos nossos 5 sentidos na hora que já é tarde demais. Então a gente só realmente vai naturalmente, num instinto de sobrevivência, perceber o que está acontecendo quando já tiver tudo ruindo. Então, como que a gente pode se informar disso para conseguir criar um futuro em que a gente queira viver? Esse é um dos nossos objetivos também, não é só falar de coisa ruim, mas também tem o nosso momento top term de falar de coisa boa, assim, de trazer iniciativas, estratégias, pensamentos que estejam alinhados com um futuro possível. Desafia, né, dessa produção de conteúdo é essa, assim, como que no mesmo tempo a pessoa consegue enxergar esse processo de colapso, né, acontecendo, e entender a reversibilidade dele, né, ele é uma coisa irreversível, um processo irreversível, e ao mesmo tempo a pessoa enxergar nisso tudo cenários de futuros desejáveis, né, como que a gente consegue ter a vontade de se projetar num futuro que nos parece cada vez mais violento, caótico, um
incontrolável, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai querer trabalhar. A gente acredita que há muitos cenários, há muitas bifurcações possíveis em termos de resiliência, de resistência, de luta, de construir novos imaginários. O ser humano é um ser extremamente, né, tem uma capacidade de adaptação muito grande. E hoje o grande problema é que muita gente não consegue fazer um passo de lado, às vezes por falta de outros imaginários, por falta de estratégias propostas e desenhadas. Então, há muito trabalho a ser feito dentro disso tudo e como que a gente consegue enxergar essas crises que estão acontecendo e que vão se acelerando como oportunidades também, né, de mudança e de ver não só o lado da tragédia, né, tipo o lado trágico desse processo de colapso. Há também um lado que pode ser bem interessante se a gente conseguir entender ele, esse processo, né, e ver as oportunidades, né, em termos de mudança, de regeneração, de acelerar algumas estratégias de regeneração e de transformação da sociedade e das pessoas que esse processo vai levando, né? Essa transformação, ela acontece em todos os níveis, né? Ela pode acontecer em todos os níveis e eu acho que a nossa missão aqui é também trazer exemplos práticos disso, de coisas que a gente está conhecendo, que a gente está estudando, trazer convidados, trazer notícias, debater ideias, conversar sobre essas coisas de uma maneira mais descontraída também e sempre tentando terminar com um final feliz. Não somos um filme de Hollywood, mas eu acho que a ideia aqui é sempre terminar com uma possibilidade, com uma estratégia e com um pensamento que seja mais alinhado com o que a gente quer, sabendo do que a gente pode saber sobre o nosso contexto. A condução desse nosso papo, a gente está pensando em alguns painéis temáticos para conduzir as nossas conversas, conduzir o que a gente tem proposto, né, como mote do podcast, iniciando, né, nos painéis temáticos nessa transformação que a gente está propondo, vem muito disso que o Jerome falou, né, o que eu posso fazer a partir do meu contexto de vida para dar esse passo de lado e começar a pensar num futuro outro que o meu, de trabalhar das 8 às 5, ir no supermercado e depois chegar em casa e ver um Netflix, ouvir um Spotify, deitar na cama, acordar cedo e fazer tudo de novo, né? Pensando num contexto onde quase 85%, quase 90% da população brasileira mora em grandes cidades hoje, essa realidade urbana, ela é muito presente e ela faz parte da maior parte das pessoas que provavelmente estão nos ouvindo. Tem essa sensação, né, generalizada, que muita gente sente uma certa angústia, um tipo de sintoma de desespero, né, porque parece que tudo está fora de controle. Parece que a gente não consegue influenciar em nada sobre tudo que está acontecendo, está ultrapassando nossas capacidades de ação. Parece que já está tudo fodido mesmo, assim, né? Então isso é uma coisa muito tóxico, esse pensamento, e a gente acredita que há 3 principais escalas de atuação. Vai ser esse painéis temático, né? O Vitor falou, né? Primeiro a escala individual e comunitária, né? Porque também sozinho ninguém faz nada. Você vai ter que se juntar com pessoas em projetos coletivos, em repensar essa questão de comunidade, né? Desses 3 grandes painéis temáticos, a gente vai falar de ecovila, de ecologia comunitária, de transição cidade-campo, porque a gente, assim, acredita muito que o ser humano sempre conseguiu se manter vivo por causa de tribos, por causa de comunidades, de grupos unidos. A vida isolada, individualista em apartamento, é uma coisa muito recente, ligada à cidade industrial, é uma coisa que vai acabar. Então, como que a gente também recria laços comunitários de confiança, de ajuda mútua, com outras pessoas que não necessariamente a gente conhece, e como que a gente consegue também atuar em áreas fora das metrópoles, porque as metrópoles elas representam o apogeu do sistema técnico capitalista, urbano industrial, que vai acabar, que vai entrar em processo de colapso. Então, é o primeiro painel temático que a gente queria abordar, a temática, né, dessas transições de maneira coletivas, pensar em transição, né, não só de lugar de vida, mas também de ter uma transição de modo de vida, né? É a ecovila, o conceito de ecovila, e tudo que isso representa, permite para a maioria das pessoas conseguir fazer essa transição fora das metrópoles. Essa
transição, né, da cidade para o campo, ela fora toda a romantização, assim, como você bem colocou, Jerome, é uma das coisas que a gente enxerga e acredita como sendo necessárias para criar esses futuros desejáveis que a gente está pensando, né? Essa transição ela é necessária uma vez que você identifica o câncer, né? Se você olha uma cidade de cima, parecem tumores que vão se esparramando de maneira totalmente desordenada, sugando todos os recursos da sua volta e gerando lixo, resíduo, esgoto e destruindo a paisagem natural. Então, as cidades, do jeito que elas existem hoje, elas são patógenas. As grandes cidades, as né? grandes cidades, as grandes metrópoles. Elas são patógenas, assim. E é onde está a maior concentração de pessoas. E é por isso que a gente está falando dessa transição pessoal, de vida, essa transição de modo de viver, essa transição do modo de pensar, de ver o mundo e de enxergar suas relações também, né? De a gente repensar tudo isso para conseguir se deslocar e não trazer esse modo de vida e esse pensamento tóxico para onde a gente está indo também. E essa é uma das coisas que a gente vai abordar nesses painéis temáticos, né? Essa ideia de ecovila e de comunidade como um todo, né? Sim. Ecovila é um dos termos, ou uma das maneiras que as pessoas urbanas estão utilizando para entrar nesse processo, né? Dar esse passo de lado, mas existem outras que a gente vai abordar Sim. dentro desses painéis temáticos de transição. Está crescendo muito, né? Hoje, no Brasil, vários produtores de conteúdo, né? Falando de colapso, mas eles sempre têm, a maioria, né? Digamos assim, tem respostas sobrevivencialistas, né? De comprar armas, comprar estoque, né? de comida, armazenar coisas, defender sua própria família, você mesmo, ter uma mochila de socorro com todas as coisas para poder sobreviver no mato, né? Tem uns lados interessantes, mas é uma visão muito limitada, né? Que sempre se limita a um núcleo familiar, uma propriedade privada. E às vezes a pessoa acaba tendo uma atitude sobrevivencialista na cidade, né? Então, tipo, ela não sai, né, da Matrix, né, digamos assim, né? Então acaba sendo uma resposta um pouco simplista, e a gente acredita que, em termos de estratégia, a escala que tem que ser trabalhada, além de um sítio, de uma família, de uma comunidade, é uma escala territorial, né? Então isso é um assunto que a gente está ouvindo muito pouco. Como que a gente enxerga, assim, estratégias de resiliência, de resistência, de transição numa escala territorial. Aí vem esse conceito de biorregião, de projeto biorregional, que a gente já está pensando várias pessoas aí para convidar, para trocar ideias ao respeito, né? É um tema muito interessante para a gente se aprofundar, né? Que a gente está sentindo uma ausência, né, de reflexões, de debate, né, sobre essa questão do território, porque tem essa palavra, né, do Rob Hopkins, né, que é um ambientalista inglês, né, que fala que sozinho não dá para fazer nada, né, numa escala também global, nacional, geralmente está tudo muito enferrujado e tudo bloqueado, mas a escala intermediária é isso, assim, a comunidade é, além da comunidade, o território, né? O conceito de biorregião é uma caixa de ferramenta muito poderosa para a gente ir trabalhando e pensando junto, compartilhando ideias de estratégias para pensar essa escala, assim, né? A escala da biorregião, ela é muito interessante. Eu acho que a gente, aí falando um pouquinho da ONG mesmo, né, a nossa ONG ela atua em projetos em escala biorregional por acreditar nesse poder de transformação desse tipo de estratégia, que é basicamente enxergar a terra, né, o território, como um organismo vivo, levando em consideração os seus recursos, quem está nele, como que culturalmente e socialmente esses recursos e esse espaço ele é habitado por todos os seus seres. E aí você chega numa escala que ela é definida. São comunidades, um conjunto de comunidades, um conjunto de cidades que usam o mesmo rio, né, a mesma cadeia de montanhas, o mesmo tipo de solo, ou a mesma conjuntura de floresta. Você consegue meio que mapear esses espaços e eles são muito mais orgânicos do que uma delimitação de cidade ou de estado. E a gente quer trazer e conversar mais sobre esse conceito e sobre essas estratégias e sobre projetos biorregionais e até trazer um pouco do que a gente tem trabalhado em relação a isso para pensar um pouco, sair um pouco dessa escala micro, só eu, minha comunidade, o meu bairro, e começar a pensar nessa escala mais macro, mas ainda dentro do seu alcance, né? São coisas que você consegue juntar um grupo de pessoas e fazer alguma coisa a respeito dentro desse espaço, dentro desse território. Né? Já juntando
nessa coisa de fazer alguma coisa a respeito, a gente chega na nossa última escala, o nosso último painel temático que a gente vai querer abordar, que é essa noção de ativismo. E não necessariamente não ativismo de compartilhar alguma coisa no Instagram ou assinar uma petição pública de 2 milhões de assinaturas. É um ativismo, um engajamento de como que a gente, numa escala maior, além desse pedaço, desse território, né, a gente consegue atuar e fazer coisas que realmente impactem numa escala maior. Esse tipo de ativismo, a gente está falando dele como uma escala macro, porque a gente está ainda numa sociedade tecnológica, né, que tem conexões, tem internet, tem esse ecossistema também, né, muito poderoso, que não vai acabar tão cedo, né. E assim, a gente enxerga tanto estratégias políticas de ativismo, que tem que acontecer, porque sem o Estado ainda não conseguimos fazer tanta coisa, né, tipo, a nossa sociedade é ainda muito dependente do Estado, e apostar num colapso do Estado é uma coisa bem complexo, né? Porque tem muita gente que são na área, né, da ecologia, ou no outro lado, né, do sobrevivencialismo, né, que acha que o Estado tem que acabar com o Estado, né? Mas na verdade o Estado hoje mantém milhões de pessoas em vida, né? A complexidade das crises globais atuais, ela tem que ser pensada também com os Estados, né? Então é uma questão importante atuar politicamente, e a gente tem que enxergar outras maneiras de atuar, temporalizações construídas pelo sistema, né, muito tóxicas, que a gente vai precisar ultrapassar e enxergar tipo de convergências para conseguir ter um impacto político sobre essas questões de descida energética, de crises climáticas e ambientais. A outra lado também, que dentro do ativismo, uma dimensão também macro do ativismo que a gente enxerga, é mais uma questão, não sei se eu falaria empresarial, mas é pensar em negócios. Porque não somos super-herói, a gente não vai se sacrificar, gastar nossas vidas e nossos recursos, 100% dos nossos recursos pessoais para uma causa. Assim. Isso é até uma armadilha, né? A gente precisa imaginar outros tipos de negócios que conseguem nos sustentar economicamente e que conseguem trabalhar essa questão da resiliência, da transição, enfim. Então, a gente acredita que é possível ter um ativismo também desse lado de pensar em outros tipos de empreendimentos, de negócio de impacto socioambiental. Há muita coisa ainda a ser trabalhada, a gente precisa reconciliar um pouco uma visão um pouco romantizada demais, né, dos projetos socioambientais, que são sempre projetos deficitários. A gente acredita que tem como também fazer negócios que trabalhem essa questão, né, da resiliência local, de fortalecimento de comunidades, reterritorialização, né, de lutas, enfim. Essa pegada da inovação, pensar inovação e empreendedorismo para além do discurso do Roberto Justus ou do último coach que você viu na propaganda do YouTube, ou do seu próximo lançamento, sei lá. Pensar na inovação e no empreendedorismo como uma ferramenta no contexto econômico que a gente vive hoje, de como a gente consegue causar um impacto. Então, como é que a gente consegue pensar mais em negócios de impacto socioambiental? Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade capitalista e tudo que não tiver sustentabilidade econômica, mas que também, né, tenha no seu propósito, no seu cerne, na sua base, o intuito de ter um impacto socioambiental, uma responsabilidade social, ambiental, também atrelada a essa sustentabilidade econômica, a gente muito dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa. Sim. A gente entra nessa coisa do mártir, do herói que o Jerome falou. Para conseguir ter uma escala, é interessante pensar, então, né, nesse ativismo que seria mais político, de como é que a gente pensa ou repensa uma atuação política dentro desses territórios e como é que a gente traz representatividade para isso, porque a gente tem sofrido uma intencional, talvez, despolitização da sociedade muito forte, né, através de quase que uma lobotomia em massa de redes sociais e de grandes veículos midiáticos. Então a gente está meio que anestesiado desse monte de baboseira que nos entopem e nos distraem o tempo todo, e uma criação de uma cultura de polarização para as pessoas não conseguirem falar sobre política necessariamente, ou mesmo praticar política. Criar todo esse fantasma, essa narrativa louca de que política é ruim, política é corrupto, e a gente não tem que ter nada a ver com isso, né? Nem gosto de falar sobre isso,
para tirar as pessoas do envolvimento com a responsabilidade civil e social delas, para que continuem conseguindo fazer tudo que estão fazendo. E a gente repensar isso, mas não só isso, e também como escalar a nossa atuação. E acho que também para trazer propósito. Sim. Porque trazer propósito de transição profissional, né? Isso. Porque a maioria de nós não vamos conseguir largar tudo e ir numa guerrilha anticapitalista na floresta, assim, né? Sem internet, sem geração de renda, tipo, a gente não vai conseguir fazer esse passo, né? Então, pode trazer de lucidez que as pessoas precisam conseguir fazer uma transição profissional que consegue gerar recurso. Obviamente, não precisa manter o mesmo poder de compra que tem hoje na cidade. Obviamente, vai ter que, de uma certa forma, decrescer em termos de poder de compra, para também crescer em outros aspectos, né? Vida espiritual, qualidade de vida, relações sociais, enfim. Sempre tem que ser essa contrapartida, né, a um decrescimento de poder de compra. De qualquer forma vai ter que acontecer. É uma coisa que também que a gente vai falar, é abordar, porque é uma coisa irreversível, né, esse decrescimento da economia global e então dos poderes de compra, né, da gente, assim, né. Mas enfim, isso é um tema bastante complexo que a gente precisa realmente falar, que a gente precisa falar disso e que fala diretamente com as nossas vidas, assim, né, porque cada vez mais pessoas estão hoje em dia cientes do que está acontecendo, que o sistema aparentemente não vai se manter tanto tempo assim, mas o que fazer? O que eu consigo fazer? Como eu consigo atuar? Como eu consigo manter um dinheiro para pagar as contas, né? Então isso é muito importante, porque não é todo mundo que vai conseguir também fazer a transição para o campo, porque não é todo mundo que tem capital para isso. Então a gente precisa pensar em negócio para continuar a gerar renda para algumas pessoas, uma renda mínima para muita gente, mas poder proporcionar essa transição e pensar sempre negócios com uma pegada biorregional, com um cuidado com o território, pensando nesses impactos sociais e ambientais e na dimensão da resiliência coletiva que tem que ser trabalhada cada vez mais dentro dessa perspectiva, né, de colapso, de processo de colapso sistêmico e global, né? A resiliência dentro do projeto biorregional é basicamente a capacidade, né, desse território, desse espaço, conseguir se adaptar a tudo que está acontecendo, né, a todas essas crises globais que a gente está vivendo. A ideia da gente conversar dentro desses 3 painéis, que são 3 escalas, né, desde a transição do eu, da comunidade, do território e de uma ação global, social, política, econômica, e que possa ter uma escala maior que isso. São estratégias e formas, ou pelo menos é uma abertura, um espaço que a gente está trazendo para conversar sobre essas coisas, porque a gente sente muita falta de conversar sobre essas coisas e trazer possibilidades, né? Trazer possibilidades e trazer ideias e talvez até de esperança para, às vezes, alguém que está nos ouvindo, que está ali desconfortável no seu contexto na cidade, mas também não faz a menor ideia do que fazer ou de como fazer, para dar esse passo de lado e olhar a situação e falar, tá, mas o que eu posso fazer, né? Eu não posso fazer nada, então eu vou ter que acordar amanhã, 7 horas da manhã, e ir pro meu trabalho de novo, porque eu realmente não tenho perspectiva de fazer outra coisa. Né? Eu adoraria fazer outra coisa, mas eu não tenho o que fazer. Dentro de tudo isso, a gente pode falar um pouquinho de o que nos trouxe até aqui. A gente falou sobre esse podcast, o Café Colapso. Ele é produzido através da ONG Rizomar, é uma organização socioambiental que eu e o Jerome fomos os fundadores da organização em 2019, e nos últimos 3 anos a gente tem trabalhado em diversas áreas, mas basicamente sempre trazendo a premissa do projeto biorregional, pensando na escala territorial, para fomentar essa resiliência, para fomentar a capacidade desses territórios de navegar por essas crises, né? E aí a gente tem feito isso em diferentes frentes de atuação. Uma delas é essa parte de educação ambiental, através de oficinas, cursos, vivências, palestras, trazendo essas temáticas, debatendo elas e pensando, né, em novas formas de pensar em estratégias e pensar em maneiras da gente enxergar esse contexto e construir juntos essas visões possíveis de futuro. Outra frente de trabalho que a gente tem feito é justamente pensar em incubadoras de projetos na área rural, porque nós como organização, a gente acredita que o futuro é rural, né? A gente já falou um pouquinho, a gente vai conversar sobre isso em outros episódios,
mas a gente não acredita no futuro, num futuro desejável, né? A gente acredita no futuro, mas não no futuro desejável de habitação, de vivência e de relações dentro de uma grande metrópole. Então, a gente acredita que as grandes cidades, elas estão fadadas a um colapso, por uma questão de termodinâmica que o Jerome já colocou. Elas consomem mais energia do que elas produzem e elas agem como um tumor. Uma das nossas frentes de trabalho é pensar em metodologia, em método de como a gente consegue possibilitar, acessibilizar essa transição de quem quer sair da cidade e viver uma vida rural em áreas rurais do Brasil. Isso passa através, né, como o Tom falou, né, cursos, workshops, oficinas e também consultorias. Né? Até muita gente agora acabou entrando em contato conosco, pessoas que estão querendo fazer a transição, se juntar a um grupo de existentes para fazer uma transição para o campo de maneira coletiva, pessoas que já têm grupos, né, para adquirir uma terra, né, e se mudar para a roça, e a gente faz esses acompanhamentos, essas assessorias para facilitar esses processos de transição. Outra frente de trabalho que a gente preza muito na ONG é a articulação e incubação de projetos. Se a gente pensa na premissa de criar incubadores de projetos na área rural, nossa organização, a gente trabalha no mapeamento e criação de visualização de dados para entender como articular atores da sociedade civil, do poder público, de universidade, de projetos de pesquisa, extensão, de ensino, das comunidades tradicionais presentes nos territórios e também nos assentamentos da reforma agrária ou não, que compõem, né, todo esse ecossistema de culturas e de práticas que podem trazer uma resiliência para um território, que podem, se juntos, cooperarem e atuarem, né, para uma transição ecológica, podem aumentar essa capacidade de resiliência desse espaço para enfrentar uma crise energética, uma falta de água, um calor extremo, uma seca prolongada, ou até uma quebra do sistema financeiro. Enfim, tem N coisas que podem acontecer para falar sobre diferentes choques, mas a partir do momento que a gente consegue mapear esses atores, identificar eles e criar visualização de dados, a gente consegue pensar juntos em estratégias e em incubação de projetos, em como um consegue conversar com o outro, um consegue articular com o outro. E essa é uma das coisas que a nossa organização também tem trabalhado, sempre pensando, né, na biorregião. Sim. E numa escala biorregional. A Rizomar, ela funciona muito, né, numa visão também de construção a longo prazo, como um ecossistema em constante evolução, que conecta tanto indivíduos isolados, né, nas grandes cidades, que estão com desejo de fazer essa transição, e territórios rurais. E o elo, né, que permite conectar esses dois mundos são esses polos de incubação, né, que são essas comunidades de rizoma, que a gente chama, né, que a gente vê como uma ecovila, é um projeto de ecovila, além de ser um projeto de habitação, tem como função incubar projetos de transição, de impacto, numa escala territorial. Então a gente tem como características, pensando sempre numa questão de replicabilidade, de escalabilidade e de uma gestão máximo possível descentralizada, assim, né? Para a gente justamente não engessar processos e a gente poder crescer como organização de maneira distribuída, um pouco como um rizoma mesmo, que tem esse design descentralizado, muito resiliente, de conectar, né, enfim, pessoas e de poder, enfim, enraizar indivíduos, né, que tem esse processo, né, de partir dessa constatação que hoje a população global é maioritariamente urbana, no Brasil chega a ser mais de 80%, e essa mal distribuição populacional ela precisa ser invertida. A gente tem como facilitar esse processo e auxiliar territórios, pessoas e todas essas transições e relações. A gente está em constante desenvolvimento desse ecossistema. Quando a gente fala de ecossistema, pensando principalmente nesses valores que o Jerome trouxe, né, do conceito de rizoma, é daí que vem rizomar, transformar em verbo, né, porque a língua portuguesa permite a gente fazer isso com todas as palavras quase, de um organismo que cresce de maneira descentralizada e se ajudando e se conectando em rede, como um rizoma, né, crescendo por todos os lados sem uma direção necessariamente definida. E o conceito filosófico de rizoma vem muito disso, e por isso o nome rizomar. E esse é o nosso intuito, assim, né, através dessas frentes de trabalho, criar um ecossistema de ferramentas para que essas ideias, essas práticas e esses métodos possam ser apropriados, adaptados e aplicados
em diferentes territórios no Brasil. E eu acho que essa é a nossa grande visão, assim. Sobre a ONG Rizomar também, lembrando que não é só nós dois, né? Somos uma equipe em constante evolução, né? A gente está sempre buscando novas parcerias, né? Há como vir agregar, são muitas frentes de trabalho e cabeças, né? Para pensar nessas questões tão complexas. Nesse podcast, abordar o ponto da iceberg, né? Das reflexões que a gente está tendo dentro da organização Rizomar. Mas precisamos de mais gente, precisamos sempre de mais cérebros, de mais pessoas pensando nesse ecossistema que a gente falou, né, de transição. E qualquer ajuda, qualquer apoio, vontade de vir participar está bem-vindo. Com certeza, Jerome. Hoje, acredito que somos 15 pessoas na equipe, temos muito trabalho e se qualquer uma dessas temáticas ou qualquer coisa que a gente falou aqui te interesse, por favor, entre em contato com a gente. A gente vai ficando por aqui. Para mais informações, vocês podem entrar no rizomar.ong.br, no nosso site. Por favor, não deixe de mandar um e-mail para contato@rizomar.ong.br para ter mais informações. No nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre por que nós acreditamos que não vai ter mais crescimento econômico no século XXI e, basicamente, porque a gente acredita que na nossa geração não vai poder mais pegar avião 3 vezes por ano e trocar de celular a cada 2 anos. E a gente espera vocês no próximo episódio. Não deixem de curtir e seguir no Spotify, curtir no Apple Podcast, no Google Podcasts ou na plataforma que você estiver ouvindo. Isso nos ajuda bastante. Se você gostou do nosso conteúdo, também não deixe de verificar no nosso site, no nosso canal no YouTube. A gente também tem bastante material por lá. Por favor, entre em contato, avisa se vocês gostaram, se vocês não gostaram. A gente está começando isso aqui e todo feedback é muito bem-vindo. Grato, pessoal, e até a próxima. Até, tchau, tchau. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Café Colapso é uma produção da ONG Rizomar. Aqui quem está apresentando é o Victor Mal e o Jerome Sensier. A produção e roteirização fica por conta do Jerome Sensier e do Victor Mal. A edição é do Nick Silva, do Vamos Falar de Música. Um agradecimento especial para toda a equipe da ONG, especialmente para o pessoal da comunicação, para a Aline e para a Marta, que ajudaram bastante na concepção desse podcast. Beleza? Valeu!